Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu canal 4, sempre em nome de Unimed Marília. Cuida bem da sua saúde, este é o plano Vitalícia, a levíssima água de Marília. Também com a gente a Oral Sim Implantes Dentários e também conosco Lapa Reforço de Fundações, São Vicente 235, fone 3304-0334, fim das trincas e rachaduras. Fale com o pessoal da Lapa Reforço de Fundações. E também conosco Unimar, Universidade de Marília, que tem aí o seu vestibular, mais uma etapa agora no próximo dia 16, as inscrições no site unimar.br. O programa Conexão de hoje chega para a gente falar aqui sobre diagnóstico e tratamento de distúrbios de fala e linguagem. A gente tem a honra de receber aqui a fonoaudióloga Mariana Teixeira. Mariane é fonoaudióloga do CIOF. E também ela tem mestrado aí em pediatria pela Unesp de Botucatu e algumas especializações, inclusive internacionais, com relação aos distúrbios da fala. Muito nos honra com sua presença aqui. Mariane, muito boa noite, uma alegria ter você aqui, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, esclarecendo alguma coisa para a população em geral. Legal. Bom, primeiro, eu acho bacana a gente falar assim, né? Distúrbios de fala e linguagem. E no primeiro momento a gente pode imaginar que é a mesma coisa. Como é que diferencia o que é fala e o que é linguagem, Mariane? Isso, eu acho interessante fazer essa diferenciação, né? Então, quando a gente fala em fala, a gente está pensando um pouco mais na relação da articulação, né? Então, o que são distúrbios de fala? Então, são alterações relacionadas à parte articulatória. Então, a gente tem algumas alterações, como, por exemplo, distúrbios articulatórios, que são distúrbios mais fonológicos ou distúrbios fonéticos, né, que a gente tem essa diferenciação, que são aquelas troquinhas de fala, né, então aquela criança que fala tipo cebolinha, né, então troca o R pelo L, ou outros tipos de trocas, que são as trocas fonológicas, que são um pouquinho mais complicadinhas, um pouquinho mais complexas às vezes para tratar, envolve outros sistemas um pouco mais complexos, que são, por exemplo, as trocas de tipo o B pelo P, o V pelo F, né? São trocas fonológicas. A gente tem as disartrias, que são alterações articulatórias já de fundo neurológico, né? Nós temos as apraxias, que são alterações articulatórias já relacionadas com a programação na produção da fala, né? Então, isso está relacionado com a fala. Tá? Isso são alterações de fala, né? E aí temos também alterações relacionadas à fala que são, assim, adquiridas. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, né? E aí adquiriu uma alteração de fala, que são as disartrias, como eu comentei, né? E pode existir também as apraxias adquiridas. Então, eu posso ter uma apraxia na infância e posso ter uma apraxia adquirida também, por exemplo, no caso de um AVC, ou uma pessoa que sofreu um acidente, tem um traumatismo craniano, né? Então, eu posso ter uma alteração de fala. Já as alterações de linguagem são as alterações que relacionadas com o desenvolvimento da linguagem, que está relacionada com, por exemplo, a elaboração da fala, né? As duas, na verdade, estão muito interligadas, então às vezes a gente até mistura um pouco a questão da fala e da linguagem, mas a linguagem está relacionada com a elaboração do pensamento, né? Então, por exemplo, uma criança que está demorando para falar as primeiras palavrinhas, isso está relacionado com o desenvolvimento da linguagem. Tá? Então, aquela criança que tem... Então, a gente vai dizer que ela tem um atraso de linguagem, né? Então, a gente tem a criança que tem um atraso de linguagem, então ela está demorando para falar, né? Então, isso está mais relacionado com a linguagem, tá? Então, a criança que, por exemplo, não forma frases, a criança que tem dificuldade em narrar fatos, né? Então, às vezes a criança fala palavrinhas soltas, né? Então, às vezes chega para mim, tá com 3 aninhos, fala algumas palavrinhas, mas não está formando frases, não está ainda formando, ainda não sabe narrar fatos, não sabe, por exemplo, chegar da escola e me contar uma coisa que aconteceu. Às vezes a mãe fala. Então, aí eu tenho um distúrbio de linguagem, né? Que eu acho até... Ela até fala certo, o pouco que fala não... Às vezes sim, às vezes não. Às vezes já tem uma associação. Às vezes é aquela criança assim
que a mãe entende o que ela fala, mas os outros não entendem. dialeto. Né? E às vezes nem a mãe também entende. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a mãe entende assim, se estiver num contexto. Ela imagina. Né? Se que tá ali, ela entendeu. Mas se a criança vem contando alguma coisa que aconteceu na escola, por exemplo, que a mãe não participou, nem a mãe entende às vezes. Né? Então, isso é bem interessante. E uma coisa que eu gostaria até de deixar claro é assim, que às vezes, né, pensando assim, quando eu recebo uma mãe me colocando alguma coisa assim, que principalmente as mães de primeira viagem, né, que é aquela mãe que não tem um outro filho para ela comparar. Então, ela chega às vezes com uma criança, por exemplo, de 3 aninhos, que fala umas 5, 6 palavrinhas. E ela fala assim, então eu não sei se é o caso de colocar em terapia, não sei se ele está precisando de ajuda, mas ele fala pouco, ele fala só algumas palavrinhas. Eu entendo, mas a professora acha que ela está um pouco atrasada em relação às outras crianças, porque a professora vê que as outras crianças falam mais, então quer dizer, a professora tem o parâmetro de comparação. Então, às vezes, é muito mais fácil a professora encaminhar esses casos do que a mãe, porque a mãe está entendendo tudo. É o universo dela e tal. Ela está ali, né? Então ela entende. E a professora, às vezes, tem mais parâmetro para encaminhar, né? O que eu acho muito interessante. Então, assim, eu acho que assim, os maiores encaminhadores, né, vamos dizer assim, são os professores, né? Então, eles têm muito mais dados ali para encaminhar, porque eles têm como comparar uma criança com a outra, né? Então, às vezes a mãe chega com uma criança, por exemplo, de 3 anos, que fala só algumas palavrinhas, e aí a gente vai avaliar e realmente assim, e às vezes até ela tem uma boa compreensão. Então, a compreensão também faz parte da linguagem. Então, a gente tem a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. Então, uma coisa é a criança entender tudo, outra coisa é ela expressar a sua linguagem, né? Então, às vezes, ela até entende tudo, ela aponta, ela quer água, ela puxa a mãe e mostra a água. Talvez ela fale até um nome que não tem nada a ver com água. Então, às vezes, ela aponta e faz né? A mãe já, você quer água? Pega a água e dá para a água. Tudo bem. Então, para ela se comunicou, né? Mas para uma criança, por exemplo, de 2 anos e meio, até 2 anos, né? Isso já não é esperado, né? Então, a gente tem, e eu sempre passo isso para as mães, assim, a gente tem alguns parâmetros de normalidade para a gente identificar se essa criança tem um problema ou não, né, de linguagem. Então, aqui pensando em linguagem ainda, né, estamos falando de linguagem agora. Então, assim, por volta de 1 ano e 1 ano e meio, a gente espera as primeiras palavrinhas, né? Por volta de 2 anos, essa criança já tem que ter um vocabulário de 50 a 200 palavras. Então, se essa criança está com 2 aninhos e ela está para pedir água, ela faz ou ela faz ela fala papai, ela fala uau, ela fala mamãe, então ela tem assim, umas 5 palavrinhas, ela já está com atraso de linguagem, né? Então, aí essa mãe fala assim, então, mas a gente consegue entender o que ela fala, né? Mas ela já está fora do padrão, né? Então, a gente, assim, tem esses parâmetros de normalidade e lógico que existe uma variação. Sim. De criança para criança, lógico. Não, mas né? Só que essa variação não pode ser uma coisa muito grande, né? Então, essa variação tem que ser mais ou menos de uns 6 meses. No máximo. O que é esperado para 2 anos, se até 2 anos e meio essa criança não estiver apresentando, a gente já pode considerar que existe aí alguma coisa que não está funcionando muito bem, né? E aí a gente fica esperando, falando assim, cada criança tem o seu tempo, né? A gente ouve muito isso, né? Não, mãe, calma, cada criança tem o seu tempo, né? Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Tomar um pouco de cuidado, porque, de fato, tem crianças que têm mais facilidade, tem outras que têm menos, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Acho que um tempo médio, né? Vamos dizer assim, né? E aí, Então, a gente tem que avaliar e ver se está no tempo dela mesmo ou se ela já está apresentando um atraso, né? Porque se a gente ficar esperando esse atraso e ficar esperando, né? Aí ela vai chegar com 3 anos falando 5 palavrinhas, né? Com 3 anos a gente espera que essa criança já faça narrativa, né? Então, estamos falando de linguagem ainda, né? Então, quer dizer, se com
com 3 anos ela já falando 5 palavrinhas, você imagina o atraso que ela já está. Do normal. Né? Então ela está com um atraso muito grande. Então hoje a gente já não fica mais esperando, né? Então não tem que ficar esperando a coisa acontecer, a gente já intervém. Então, se com 2 anos e meio ela está lá com 5, nós já vamos intervir, porque a gente já imagina que ela não vai chegar com 3 anos fazendo narrativa, se ela está com 2 anos e meio falando 5, 10 palavrinhas. E como é que é, por exemplo, a abordagem, o diagnóstico de uma deficiência de linguagem, uma dificuldade de linguagem, é clínico? É clínico, né? A gente tem vários protocolos, né? Então a gente vai fazer avaliação, vai colher uma amostra da linguagem dessa criança, tem a entrevista com a mãe, que é muito importante, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito importante que eu costumo fazer, é ir até a escola, né? Conversar com a professora, fazer uma entrevista com a professora, às vezes até observar a criança no ambiente escolar, né? Porque ali é onde a gente vai estar observando a socialização da criança. Né? Porque muitas vezes a criança no ambiente familiar, ela nem convive com mais crianças, né? Que é um dos fatores também que, não vou dizer que causal, mas é um dos fatores que colaboram para que essa linguagem que não está se desenvolvendo muito bem, também, né, favorece essa condição, porque a criança precisa da outra criança para que ela se desenvolva, né? Então, assim, um dos fatores que auxiliam muito no desenvolvimento da linguagem é ela conviver com outras crianças. O ambiente está muito relacionado. É a socialização, né? Então, o ambiente pode favorecer ou desfavorecer também. Né? Então, o ambiente escolar favorece muito. Então, às vezes a criança vem e não frequenta a escola ainda, né? Então, é uma das coisas que a gente orienta. Não vamos colocar a criança na escola. Ela tem contato com outras crianças? Ah, não, na família não tem criança, convive muito com o adulto. E aí o que acontece? O adulto acaba entendendo o que a criança quer, o que a criança pede, ela aponta, ela puxa, ela olha, é a hora da aguinha, é a hora da comidinha, o adulto já... E aí a criança fica ali na zona de conforto, né? Todo mundo adaptado, né? Ela olhou para a água, a mãe deu a água, ela olhou para o brinquedo, a mãe deu o brinquedo, então ela não precisa também fazer um esforço para se comunicar, né? Então, o que eu sempre comento... Mas isso é ruim porque o tempo vai passando, né? E o tempo vai passando, né? E isso influencia muito no tratamento? Quer dizer, a questão do tempo, o atraso em buscar ajuda? É, lógico que sempre, né, essa questão do tempo é muito importante, né? E é por isso que, assim, é importante essa orientação, né? Essa divulgação até que a gente... está até fazendo hoje, é um alerta, né? Porque quanto antes a gente intervir nessa criança que está apresentando um atraso, melhor é o resultado, o prognóstico vai ser melhor, né? Porque se eu intervir numa criança que está com atraso, já com 2 anos, 2 anos e meio, eu penso que quando ela chegar com 4 anos, ela vai estar com uma fala e com uma linguagem muito melhor do que se eu intervisse quando ela já estivesse com 4, né? Porque existia por um tempo uma questão de muito assim, a fono só encaminha para fono quando tiver 4 anos, né? E não é isso. Não tem isso, né? Então, tem uns sonzinhos que são esperados para 2 anos e meio. Se ela não está falando aqueles sonzinhos com aquela idade, a gente já tem que intervir, né? E vamos estimular aqueles sons, vamos estimular aquela linguagem que é esperada para aquela idade, para que ela vá, para que aquele gap, né? Aquela falha que ela esteja apresentando vá se diminuindo, né? Até porque hoje, né? Tem uma outra variável. Com 5 anos, as crianças já estão sendo alfabetizadas. É verdade. Não é? Quer dizer, então, quanto antes essa criança tiver uma linguagem, uma fala mais adequada, melhor para ela. Senão vai influenciar negativamente lá na frente. Porque com certeza é uma criança de risco, né? É uma criança de risco. A gente não pode afirmar que é uma criança que vai ter problema, mas é uma criança de risco para alterações de aprendizagem. Interromper rapidinho, a gente volta dando sequência nesse ponto. Um intervalo, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde e seu plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Conosco também Oral Sim, implantes dentários. Também Lapa, reforço de Fundações São Vicente 235 e Unimar, Universidade de Marília, vestibular no próximo dia 16. Até já.